Hoje nós debatermos sobre inteligência artificial. Então tem duas frasezinhas feitas que são muito conhecidas. Uma é pedras que rolam não criam limo. Essa todo mundo sabe, né? Então, ficar parado não é o momento de ficar parado, né? Eu venho desenvolvendo a plataforma, né? E o Linkley nada mais é do que uma plataforma destinada aos profissionais jurídicos para que eles não só organizem o dia a dia deles, mas para que também eles tenham acesso a conteúdos. Então a gente tem a parte da comunidade para se relacionar com outros profissionais e a gente tem a parte também do Academy. Não é um momento de buscar conhecimento e o conhecimento à nossa disposição em um volume gigantesco. Olá, amigos da Laranja Maranguelo, tudo bem? Eu sou a Cláudia, sócia da LM, e hoje eu também trouxe o meu sócio, José Maranguelo, para hoje nós debatermos sobre inteligência artificial. E eu trouxe uma super convidada, a doutora Caroline Franciscato, sabe tudo sobre inteligência artificial, e eu vou fazer muitas perguntas para ela, porque eu sei que todo mundo, né, tem muita dúvida, principalmente sobre o chat GPT. Então, vamos conversar. E eu quero deixar assim, uma frase no ar, antes da gente começar, que é: será que os robôs vão substituir o nosso trabalho? Olha só que impactante, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar. Então, vamos lá. Tudo bem, doutora? Olá, Cláudia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, José também. Prazer, Caroline. E obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir aí com a audiência e falar sobre esse assunto super polêmico, que é a inteligência artificial e a substituição por parte dela dos advogados, né? Vamos ver aí qual é o nosso futuro, né? Sei como a gente comentava ali no iniciozinho, né? As pessoas se dividem em duas categorias, os empolgados e os apavorados, né? E eu te confesso, né? Vou chamar de Carol, né? Que nos bastidores a gente já estava conversando, é a doutora, mas vamos, Carol. E te confesso, Carol, que eu sou da turma dos apavorados. E o José, meu sócio, é da turma dos empolgados, né? Ele fica testando o chat, enfim, e eu fico apavorado. Mas vamos lá, vamos desmistificar isso aí. Temos que surfar na onda, né? É um novo momento e vamos lá, né? Exato, Cláudia. Eu gosto muito quando as pessoas falam sobre isso, e até tu usou agora a expressão do surfar a onda, né? E eu gosto muito de usar o exemplo da formação da onda e onde é que nós vamos estar nela, né? É muito mais fácil nós nadarmos junto com essa onda do que tentarmos atravessar ela depois, né? Quando ela já tá formada. Então, eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter em relação à inteligência artificial. É melhor nós entendermos sobre o assunto, vermos como que nós podemos usar ela a nosso favor na advocacia, do que deixar com que ela passe por cima da gente, né? Acho que é mais nesse sentido. Interessante isso aí. Bom, então vamos começar, né, nosso debate, né? Queria que tu falasse um pouquinho, que tu já conversou com a gente nos bastidores, essa parte toda que o pessoal fica no chat GPT, mas isso já acontecia antes, só que, né, era uma outra nomenclatura, era algo diferente que estava vindo, né, devagarinho. Então eu queria que tu primeiro fizesse essa explanação para o pessoal entender um pouquinho como é que começou a surgir, né, essa... Claro, legal. Na realidade, o chat GPT teve a democratização em dezembro de 2022, né? E eu acho que foi aí que a gente começou a sentir a evolução desse assunto, porque realmente o chat GPT, que é uma tecnologia da empresa OpenAI, veio de forma democrática, né? Porque a gente não tinha de forma tão democrática assim antes a inteligência artificial, com exceção de algumas ferramentas que a gente já utiliza, que são inteligência artificial, mas talvez não estavam impactando tanto o nosso dia a dia, principalmente o dia a dia da advocacia, né? Mas, por exemplo, se tu pega uma Alexa é inteligência artificial, né? Aquilo que a gente fala do tipo speech recognition, né? Em que a gente envia o áudio, ela consegue reconhecer e nos dar uma resposta. Ou um outro exemplo que eu gosto bastante, que a gente utiliza nos nossos celulares, quando a gente coloca lá no álbum fotográfico determinado rosto de determinada pessoa para identificar ela. Aquilo lá é uma espécie de inteligência artificial. Ou quando a gente entra no Facebook, publica uma foto e ele automaticamente já te diz qual que é o amigo. Aquilo é uma inteligência artificial. Então ela já vinha se desenvolvendo. E claro que a gente tem aí uma produção gigantesca de dados e uma inteligência artificial requer
dados, né, para que faça análise, para que aprenda. Daí a gente vai um pouco para a parte até, inclusive, da machine learning, né? Mas a gente já vinha tendo essa evolução, inclusive na própria justiça, né? Porque no o STF já tem, por exemplo, o Robô Vitor, que vem de alguns anos. Eu acho que o Robô Vitor já deve beirar uns 5 anos de existência, em que ele ajuda os magistrados na leitura dos processos. Então a gente já vinha tendo isso, mas eu acho que o grande boom mesmo foi a questão de como a OpenAI conseguiu democratizar o chat, né? E trouxe aí para mão de todos nós de uma maneira muito fácil e intuitiva, né? Em que qualquer pessoa abre o navegador, digita uma pergunta e ele te responde, né? Sem necessidade de muitos equipamentos, muita tecnologia envolvida, enfim. Então, eu acho que a partir daí a gente teve uma grande evolução com a democratização. Mas a gente já vinha tendo essa parte da inteligência artificial, o Robô Vitor. A OAB também tem uma ferramenta desenvolvida com inteligência artificial de pesquisa de jurisprudência que é gratuita, a OAB Juris. Então, assim, a gente já tinha outras plataformas. Mas claro, né? Daí agora a gente coloca num chat um texto que a gente consegue, inclusive, produzir petições, textos. Isso com certeza veio de muito em contra o que o advogado faz. E eu acho que é por isso que a gente sentiu um pouco. E uma ferramenta bem poderosa, né, Carol? Porque foi no ano passado, como tu disseste, no final de 2022, a coisa explodiu. Porque quando nós estávamos nos preparando para o seminário da LM lá, aconteceu em agosto, né, setembro de 2022. Uhum. Eu estudei bastante assim, ferramentas disponibilizadas para tribunais, usando inteligência artificial. E, sinceramente, sim, aquilo não me assustava e eu achava muito tímido, né? Eles usavam IA para classificar assuntos para colocar dentro do EPROC ou dos sistemas do STF. Não, tudo bem, é extremamente importante, mas não era uma coisa que tu diria assim, isso aqui me surpreendeu, né? Sim. E, de repente, tu pode criar uma petição inteira dando poucos parâmetros, né? A versão do GPT-4, a evolução do 3, que foi o que eu estudei para aquele seminário, né? E como tu falou também, a democratização, porque, em geral, a gente via produtos que vão ficando desenvolvidos, e quando eles eclodem assim, né? Uhum. Mas esse não, foi simplesmente a mim ele me surpreendeu, ele chegar e tão rapidamente já estar à disposição com tantos recursos, né? Sabe, José, que tem um gráfico, inclusive, que eu gosto muito de trazer ele falar sobre, que é a evolução e democratização das ferramentas de tecnologia ao longo dos anos e o quanto isso é cada vez mais rápido. Porque, por exemplo, a gente teve a eletricidade, né? A eletricidade demorou 80 anos para vir a ser democrática para todos nós, né? E aí a gente teve, por exemplo, a web demorou 7 anos. Aí a gente pega um chat GPT que demora meses. Então, a tecnologia, ela tem esse poder exponencial, né? De ser cada vez mais democrática de uma maneira, em um curto espaço de tempo. Então, eu acho que a gente vai ver muita evolução e a gente já tá vendo, por exemplo, a gente teve em dezembro a versão do chat 3.5, agora a gente já tem a 4 e até o que os especialistas falam, que a gente vai ver muita evolução até 2030, né? Diz que daí em 2030 a gente vai conseguir, assim, ver um panorama completamente diferente do que o que a gente tem hoje, e é mais ou menos o tempo que os profissionais de hoje têm para irem se preparando para isso. E é isso que eu achei interessante que vocês colocaram sobre a democratização. Porque quando a gente fez o seminário 15 de setembro, o José falou sobre inteligência artificial. E o Igor Ertal falou sobre o metaverso. E o metaverso, naquele momento, era o que bombava, né? O que bombava, né? E a inteligência artificial tava aquela coisa, tipo assim, um bebê nascendo ainda, sabe? Todo mundo só numa curiosidade, mas todo mundo queria saber sobre o metaverso. E aí que tá também
o metaverso não teve essa democratização, né? Porque eu me lembro, todo mundo perguntando pro Igor, tá, mas como é que eu dou meu primeiro passo, né, para ter o meu metaverso? Não, é que ainda não está. E vamos supor, né, o Facebook, né, queria ser o primeiro, a empresa Meta, e isso tudo custa um dinheiro, né, um monetário. E já o chat é diferente, né? É democrático, é para todos, então. E aí o que aconteceu? O metaverso ficou em segundo plano. A inteligência artificial veio agora e com força total. E o que realmente causou medo para todos os profissionais, porque é de graça, né? É democrático, como tu bem falasse, né? E as pessoas, alguns, né, não estavam querendo de repente estudar sobre inteligência artificial e como tu falou, né, não estavam surfando na onda, estão antes, né? E aí eu queria que tu conversasse um pouquinho sobre isso agora. Não, legal. Eu gosto muito de falar também da questão, por exemplo, até pra gente não se assustar tanto, né, com o tema. Mas, por exemplo, na época quando a gente teve o surgimento dos primeiros celulares, né? Eu me lembro que a gente tinha que fazer um pedido pela linha telefônica, daí tu recebia o aparelho, que era gigantesco. E no decorrer dos anos, esse aparelho foi evoluindo até nós termos hoje, por exemplo, um celular que tem internet, que tu tá 24 horas do dia ali conectado. Então, a gente teve a evolução dessa tecnologia. E eu acredito que a mesma coisa vai acontecer, inclusive, para o metaverso. Então, a gente vai ter a questão dos materiais também mais vão se tornar de forma mais acessível, vão ficar mais baratos, mas claro, a gente tem que ter essa evolução antes, né, da tecnologia, e é exatamente isso que aconteceu com a IA agora. A gente já vinha tendo essa evolução, ela já vinha sendo trabalhada, muito por esses exemplos que eu falei, a Alexa, a própria Siri, né, do iPhone. Então, isso tudo é uma forma de inteligência artificial, só que ela ainda não estava tendo uma aplicação tão rápida, né? A gente vê bastante aplicação também já há alguns anos na própria medicina. E hoje mesmo eu vi uma notícia que um câncer de mama foi detectado por uma inteligência artificial 4 anos antes de aparecer. Olha. Então a gente já tem bastante evolução que talvez antes não estava chegando na nossa mão, né? E daí agora chega de uma forma que a gente tem que, inclusive, aproveitar, né, ela ao nosso favor. Eu ainda acredito que a gente tem muito a evoluir, né? Porque a gente, por exemplo, pega um chat... O chat, ele tá ainda aprendendo. E assim, o chat... ele não é toda a inteligência artificial, isso eu acho que é legal de a gente trazer para cá, né? O chat é uma ferramenta de uma empresa chamada OpenAI, que inclusive é a mesma dona da DALL-E, que já estava fazendo a questão das imagens também, que eu digitava as frases e ela trazia as imagens. Então, por exemplo, eu queria um cachorro na lua andando de carro. Essa DALL-E, tu digitava isso, ela te trazia já traz, né, as imagens, é também da mesma empresa da OpenAI. Mas existem outras empresas produzindo a mesma ferramenta, vindo, né, para concorrer com a OpenAI. A própria Microsoft já tem ali a pesquisa com o Bing, que é uma espécie de Google, né, para trazer a inteligência artificial para ali também. Então, assim, a gente tem muito a evoluir. Isso também eu ainda acho que é um bebê engatinhando em termos de tecnologia. E aí a gente coloca um texto lá no chat. Outro dia eu até tava dando uma palestra e um profissional disse: mas eu botei outro dia lá e ela me trouxe a lei desatualizada. Claro, né? O chat ainda tá... Tem defasagem atual, né? Exato. O português não é a língua principal do chat, né? Então, ele ainda está aprendendo, né? A gente ainda está alimentando ele de dados para que ele melhore. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ver ele desempenhando, não ao menos agora, nesse momento, talvez no futuro, mas eu não consigo ver ele desempenhando questões tão técnicas, né? Eu acho que isso ainda depende da gente profissional. De a gente profissional, por exemplo, criar um novo argumento, da gente profissional
usar nossa criatividade para explorar novas legislações, novas teses. Então, eu acho que eu vejo ele muito assim, nos ajudando a construir petições, mas textos e talvez textos não tão complexos, né? Então, eu acho que existe ainda a intersecção do humano ali, né? A gente não consegue tirar. A tua análise ainda é que ele vai nos poupar daquela, vamos supor, aquele serviço mais braçal, aquele repetitivo. Né? Isso aí. Mas ainda o pensante ainda é a gente. Mas sim, concordo 100%. Só que atualmente aquele trabalho mais repetitivo, ele é substancial na nossa rotina. Eu acho que, chutando um número assim, 80% que a gente faz já é repetitivo. Né? Então, quando tu tens uma ferramenta que te auxilia a resolver coisas que antes tu levaria mais tempo para resolver, né? E a gente vê quem acompanha a tecnologia há mais tempo, né? Já estou há bastante tempo, então, quando o Google lançou lá, que não foi bem o Google, mas vamos deixar como Google, de tu conseguir fazer uma pesquisa na internet, antes tu tinha que ir na biblioteca, livros, ou mesmo ficar buscando links, né? Tu já tinha que saber aonde procurar. Quando o Google te entrega a partir de uma pesquisa simples, e ele te traz textos, e tu usa esses textos para fazer as tuas novas petições, ou quando tu faz um blog, que tu faz uma pesquisa na internet para construir o teu blog, né? De repente, quando tu tem uma ferramenta que tu começa a pedir para ela te entregar a informação, e essa informação já vem mais elaborada, isso te dá um ganho de produtividade incrível. É algo que eu não tinha visto nos últimos 15 anos. Sabe? Porque nos últimos anos a gente tem visto muitas redes sociais, esse foi o boom. Mas eu sou uma pessoa muito prática, tá? Sinceramente, redes sociais para mim é mais perda de tempo do que ganho de produtividade, né? Então, pensando como alguém que quer um passo, né? Um passo além na humanidade, eu enxergo isso como um passo grande, né? Da tecnologia para nos dar produtividade, né? É em cima das questões repetitivas? Não, concordo. E sim, tu falasse uma coisa a IA respondeu errado, né? Eu vi muita gente falando sobre isso, mas assim eu penso, tu imagina tu entregar uma equação matemática complexa para uma criança e ela errar a terceira casa depois da vírgula, errou, lamento, errou. O que ela já nos entrega é uma coisa incrível, né? É verdade, é verdade. Não, e é a curva de aprendizagem, digamos assim, né, da ferramenta e do próprio chat. Tanto é que a gente já tem o lançamento de uma nova versão que traz aí muito mais capacidade, porque já contém, inclusive, muito mais dados, né? Porque vocês pensam, com a democratização que teve o chat, a quantidade de dados que não estão sendo gerados lá e eles estão estudando. Inclusive, essa nova versão não vai ser liberada de forma gratuita, né? Então, eles vão fazer isso como produto e vai ser pago, né? Mas eu enxergo, assim, muitas possibilidades, né? Por exemplo, quando eu agora não advogo mais, né? Agora eu só realmente tenho a plataforma, tenho o Linkley, mas eu me lembro de estar produzindo, por exemplo, uma petição e às vezes ficar meio travada, assim... nossa, esse parágrafo não tá legal, como é que eu faço? Agora tu joga o parágrafo lá pro chat e diz, escreva de uma maneira diferente pra mim. Pronto, ela já te traz ali e tu tem certeza, por exemplo, que isso tu vai estar com a informação certa, né? Que daí tem aqueles profissionais que têm o medo de não usar a plataforma, de ela estar entregando alguma informação errada. Mas existem essas outras formas de utilização que isso já dá muita produtividade. Ou, por exemplo, as pessoas que querem fazer produção de conteúdo para a internet. A gente sabe que é essencial que advogados tenham conteúdo no digital para que formem sua reputação, para que estejam presentes no digital. Então, a gente pode usar o chat para a produção desse conteúdo. Inclusive, tem lá no chat a possibilidade de ela escrever com as principais palavras para melhorar o teu SEO no Google. Então, isso é um ganho tremendo. E é isso que as pessoas estão vendo bastante, principalmente nessa parte de marketing, né? Mas, claro que a gente também tem algumas preocupações em relação a esse tipo de inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial generativa, né? Que é uma das categorias da inteligência artificial.
E as pessoas começam a se questionar a questão, por exemplo, da criatividade, porque será que nós não vamos perder um pouco da criatividade quando a gente fala, principalmente nessa questão de imagens, né? E do direito autoral. Porque a gente tem aí a inteligência artificial gerando imagens e áudios e músicas. E como é que vai funcionar isso? Se ela pega um banco de imagens que tem autores, né? Que tem. Como é que. E acaba formando uma única imagem. E aí, será que o direito autoral é da inteligência artificial? É de quem pediu a criação? Ou tem que, de alguma forma, privilegiar esse banco, que na sua maioria é um banco de dados público, né? Então, isso a gente também vai ver algumas, daí a gente começa a analisar um pouco daquela parte que eu gosto sempre de diferenciar, que a gente tem a tecnologia no direito, como é que a tecnologia vai nos ajudar no trabalho, como é que a tecnologia vai melhorar o dia a dia dos profissionais jurídicos, e ao mesmo tempo a gente tem o direito na tecnologia, como é que nós vamos regular tudo isso, né? Como é que o direito vai enxergar essas questões, por exemplo, de propriedade intelectual e de direitos autorais, né? Em relação a essas ferramentas de inteligência artificial. Então, eu acho que são alguns desafios, mas ao mesmo tempo são desafios legais, porque assim, a gente começa a ver não só novas profissões dentro do direito, então a gente começa também a entender que vão sim ter analistas de dados jurídicos, vão sim ter engenheiros de dados jurídicos, mas também a gente começa a ver outras novas áreas de atuação para o próprio advogado, né? Então, ao mesmo tempo a gente tem a preocupação, será que seremos substituídos, mas também a criação de novas áreas, novas profissões dentro do próprio mercado jurídico. Bem bacana isso que tu já falou, já deu uma ideia agora no Eu nosso sei, link inicial, né? quando a gente entra recebe lá no Google as notícias, né, relacionadas à inteligência artificial, acho que quase todas diz assim, quais são as 40 profissões que irão acabar depois com a entrada da inteligência artificial. E aí eu dou uma olhada lá, né? Sempre disse, pá, mas metade dessas profissões que já acabaram, né? Elas continuam por inércia, né? E quando a gente assiste, interage com a internet, a gente descobre quantas novas profissões surgiram e a gente mal se dá conta, né? YouTubers, influencers, né? Piloto de metaverso. Piloto de metaverso, que o Igor gosta muito de falar, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu vi a palavra influencer, né? Eu olhei, capaz, quem é que vai me influenciar, né? Isso é uma coisa que não vai acontecer, né? Mas no fim a gente vê, estou seguindo, tô... Sim, a gente acaba vendo horrores de vídeos no YouTube, né? Porque Exato. o YouTube tu direciona para o que tu quer, tem para todos os gostos, né? Exato. E aí é um influencer. E é uma nova indústria que também Claro. trouxe novos assuntos jurídicos, né? A própria questão do consumidor no digital. E da mesma forma vai acontecer com a inteligência artificial. A gente vai ter novas áreas, a gente vai ter novos desafios jurídicos que a gente precisa já tentar entender como resolvê-los, né? Claro. Porque vai ser o nosso dia a dia. E assim, a gente tem já algumas coisas, principalmente em relação à questão dessa tecnologia, né? Eu gosto também sempre de usar um exemplo que talvez não tenha muito a ver com a questão da inteligência artificial, mas do avanço da tecnologia, que lá nos Estados Unidos a gente tem a possibilidade de fazer um exame que te dá em casa o resultado das tuas doenças, por exemplo, doenças como Alzheimer. Alzheimer é uma doença que a gente sabe que não tem cura. E daí a gente se pergunta até que ponto eu vou ter a liberdade de fazer um exame que vai poder me diagnosticar com uma doença que não tem cura e eu não vou entrar em depressão, não vou ter alguma consequência. Será que eu vou ter essa liberdade, né, de fazer? E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que olhar a inteligência artificial também. O quanto que a gente vai ter ou não liberdade de usar ela devido às suas consequências, né? Sim. Então, eu acho que, claro, a gente tá ainda engatinhando. Um exemplo até que eu trouxe aqui também, que eu queria falar com vocês, teve um juiz colombiano que ele falou que ele tá usando o chat para produção de sentenças.
Então, a gente analisar isso também como uma forma de diminuir a nossa fila no Poder Judiciário, né? Então, pode ser uma grande arma no Poder Judiciário. Ao mesmo tempo, eu também acho que a inteligência artificial, e aí não falando só do chat, né? Porque o chat é algo muito específico da inteligência artificial. O chat é a questão do poder de produção de texto, né? Mas a gente tem a questão das imagens, de áudio, e daí a gente tem também a possibilidade de ter a tal da machine learning, que é quando a gente usa a inteligência artificial para que a máquina aprenda a fazer algo com os dados, né? E aí a gente tem esse poder de aplicação no judiciário, mas a gente também tem uma grande possibilidade de usar a inteligência artificial para análise desses dados do judiciário, porque atualmente a gente tem muitos dados no judiciário de processos, em que a gente poderia inclusive analisar como é que eles estão sendo, como é que as decisões estão sendo julgadas, né? Se eu realmente tenho decisões que entregam a real justiça, se eu realmente tenho a entrega de uma justiça correta. Então, nos Estados Unidos tem diversas pesquisas já falando, inclusive, da possibilidade de analisar o quórum de magistrados em relação a essa análise, né? Então, assim, talvez a gente começar a olhar para a inteligência artificial como uma arma muito poderosa de a gente fazer a análise de toda essa nossa justiça e para, no final das contas, entregar o fim, que é o principal que a gente tem todos os dias como profissionais jurídicos, que é levar a justiça, né? Então, eu acho que esse também pode ser um grande debate frente às consequências que a inteligência artificial pode trazer pra gente. Carol, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal de casa, porque quem não sabe, a Carol tem a plataforma Linkley. Então, ela é uma baita de uma empreendedora, ela teve essa sacada. E para quem não conhece, eu queria que tu falasse um pouquinho, introduz um pouquinho sobre a tua empresa, teu dia a dia. E aí também puxar esse gancho, como é que a inteligência artificial está ajudando a tua empresa, como é que tu te viu, tu te assustou um pouco ou não? Apesar que não, né? Ela é da área tecnológica, né? Não é que nem eu. Mas queria que tu contasse um pouquinho para nós. Legal, Cláudia. Então, até eu tenho... É engraçado quando as pessoas me perguntam o que eu faço, né? Porque eu me formei advogada, advoguei durante um tempo, mas lá em 2018... eu tive a ideia do Linkley e desde então eu venho desenvolvendo a plataforma, né? E o Linkley nada mais é do que uma plataforma destinada aos profissionais jurídicos para que eles não só organizem o dia a dia deles, mas para que também eles tenham acesso a conteúdos. Então a gente tem a parte da comunidade para se relacionar com outros profissionais e a gente tem a parte também do Academy, em que a gente traz todos esses conteúdos de futuro do direito, tecnologia, compliance, SD também, novas áreas, né, do direito, em formato de cursos e eventos online. Então, a gente tem ali um ecossistema, digamos assim, jurídico, em que a gente auxilia o advogado no dia a dia com a questão de organização dos processos, agenda, tarefas e, ao mesmo tempo, toda essa parte de networking da comunidade e de educação do Academy. E a ideia de aplicação, inclusive, da inteligência artificial ali dentro do Linkley é principalmente fazer com que o advogado ele tenha as suas demandas organizadas e a gente já consiga prever os próximos passos dessa demanda. Então, o advogado, ele cadastra o processo lá dentro do Linkley, cadastra essa demanda, ele já consegue organizar os honorários, já consegue organizar o que ele tem que fazer, recebe, por exemplo, movimentações, própria despachos e, enfim, novidades do processo e a plataforma já consegue falar para ele quais são os próximos passos. Então, agora tu vai ter que fazer uma reunião com o cliente, agora o próximo passo é fazer a produção de um recurso. Enfim, a gente já consegue direcionar ele nessas bacana, atividades. Porque, na verdade, esse teu sistema humanizou, né? Porque tem diversos... como é que se chama? Sistemas de gestão, mas que é algo que tu coloca lá os processos, é o próprio escritório, enfim, ele compra, né, aquele sistema, mas não tem toda
O andamento essa parte de processual, trás, o processo é desvinculado da rotina do advogado. Né? Então tu traz toda uma bagagem, né? E a ideia é realmente fazer com que ele tenha acesso a uma plataforma muito fácil de usar, muito intuitiva, porque o que eu sinto é que as plataformas ainda não entregam essa coisa do fácil, do mastigado para o advogado autônomo, né? Para o advogado que tem ali alguns processos, não muitos processos, mas também quer ter acesso à tecnologia, né? Claro. E de uma forma mais barata e mais acessível. Então, a gente quer realmente democratizar isso para o profissional autônomo, para o profissional início de carreira. Então, já fica o convite para todo mundo se cadastrar lá. O cadastro é gratuito. Depois aí a gente tem algumas funcionalidades pagas, e a gente fala bastante lá dentro nos eventos que a gente realiza no Linkley sobre tecnologia futuro do direito. Então, assim, são 5 anos de produção de conteúdo em relação a esses temas lá dentro do Linkley, conteúdo gratuito. Então, é só acessar que tem muita coisa legal, muitos especialistas, inclusive dos Estados Unidos, da Inglaterra, falando sobre toda essa parte de evolução do direito, novas áreas. E claro que para mim, que tenho estudado isso durante 5 anos, né? Eu tenho acompanhado e visto aí uma evolução do mercado. E é muito interessante, né? Porque a gente, quando eu comecei lá em 2018, a gente tem a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, né? E o que são Lawtechs e Legaltechs? São empresas que usam de tecnologia para a resolução de problemas tanto dos profissionais jurídicos, do mercado jurídico, tanto também para resolver os problemas de acesso à justiça. Então, unem aí a tecnologia e o direito para a resolução de problemas. E a gente tinha, na época, 100 e poucas empresas no radar da B2L, e atualmente são mais de 400 empresas. Então, é muito legal ver a evolução do mercado. E também é legal de ver que, assim, cerca de 80% dessas empresas foram fundadas por pessoas que estudaram direito, né? Que vieram do mercado jurídico, porque, claro, entendem o mercado, entendem as necessidades, e aí se aprimoram na tecnologia e conseguem unir. Então, também é bacana, inclusive, para quem está estudando direito, que ainda não sabe muito o que fazer, que existem, sim, novas áreas de atuação e muitas oportunidades, né? De crescimento profissional e também de aplicação do direito, porque eu acho que gosto sempre de falar isso, que no fundo a gente nós entramos na faculdade com um único propósito, que é levar a justiça para todo mundo. Se a gente vai fazer isso através da tecnologia, também é um meio, né? Também é um meio de a gente estar levando aí um mundo mais justo para todo mundo, né? Eu vejo com toda essa tua explanação, até do primeiro bloco, né, que eu não tinha falado um pouquinho, que eu achei muito interessante, que tu falou dessa rapidez que, de repente, das sentenças, né, ajudando os juízes, a inteligência artificial. Isso vai ser um ganho para os advogados, para os peritos também, né, porque, claro, todo mundo quer fazer um bom serviço, mas, ao final, todos querem ter a sua remuneração mais rápida, né, então, os clientes, as empresas, arquivar os processos de uma vez, os autores receberem, né? Então, eu acho que até tu me deixou menos assustada, vamos dizer assim, porque a parte de humanizar, a parte realmente profissional mesmo, né? A parte do humano, como tu estava falando, eu acho que a inteligência artificial não consegue nos pegar, né? Então, mas essa parte toda repetitiva, né? Claro que ela vai cada vez mais aprimorando, a gente está ensinando, né, a inteligência artificial, mas a gente vai conseguir, né, aliar, né, essa... Carol, tu falaste da quantidade de empresas que aumentou significativamente e dos advogados que estão se envolvendo mais com tecnologia, né? Mas eu também percebo, eu sou um exemplo, e conheço muitas pessoas que eram da tecnologia e que depois estudaram direito. Principalmente, assim, aquelas pessoas que já estavam há mais tempo na tecnologia e que aquele update para se atualizar na versão mais
mais recente da tecnologia migraram para o direito. E aí já leva esse olhar também, né? Então, essa combinação, né? Essa chegada das duas camadas ao mesmo tempo ali, né? O advogado... Eu me lembro que quando eu entrei no tribunal, eram coisas muito estanques, assim. Tudo que a informática apresentava era milagroso, né? Mas hoje não. Hoje nós temos juízes que entendem de tecnologia tanto quanto um bom técnico, né, de TI. E o contrário também. Tem bastante gente de TI que entende bem de direito. Eu acho que essa massa de profissionais aí já também está ajudando a dar esse salto, né? E nós estamos acompanhando também uma evolução do próprio mercado jurídico, né? Porque, por exemplo, eu me formei faz 7 anos, mas lá quando eu me formei estava ainda começando, por exemplo, essa questão da mediação, né? E agora a gente já vê que é muito evoluído, já evoluiu muito essa parte de mediação e trouxe algo que, por exemplo, uma máquina não tem a habilidade, né? Que é essa habilidade de negociação, essa habilidade de criar soluções criativas para a resolução de conflitos. Então, assim, eu acho que quando a gente pega o mapa do mercado jurídico, a gente tem que ter a ciência de que ele evoluiu, né, nos últimos anos. Porque uma vez a gente tinha poder judiciário, escritório de advocacia, advogados e departamento jurídicos. Deu, né? Agora não, a gente pega esse mapa do mercado jurídico, a gente tem toda a parte, por exemplo, de legal operations, que a gente envolve outras muitas áreas, né, financeiras, contábeis, a própria parte de compliance, ESG. E daí a gente tem, por exemplo, a parte de mediação, conciliação. Então, os advogados que começaram a trazer essas outras habilidades, que eu acho que são habilidades que nós vamos ter que desenvolver cada vez mais para também ter os nossos diferenciais frente às máquinas. Então, a gente pega o que os profissionais chamam de soft skills, né? A gente tem as hard skills, que são aquelas habilidades que nós aprendemos na faculdade, que é o conhecimento básico, né, dos códigos, da legislação. E a gente tem também as soft skills, então, que a gente tem comunicação, liderança, criatividade, que são todas áreas que a gente desenvolvendo, com certeza a gente não vai perder lugar para uma máquina, né? Porque a gente pode levar o direito com uma solução, um olhar diferente para o nosso cliente, né? Então, por exemplo, ao invés de eu ajuizar um processo, eu vou fazer uma negociação, eu vou conversar com ele, eu vou compor essa demanda de uma maneira diferente. Então, eu acho que é essa visão que os profissionais têm que ter, assim, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias, exatamente, é o direito colaborativo que tu está falando, e que a inteligência artificial não vai ficar analisando storytelling, né? Então, tem toda aquela história do cliente, né? Que o juiz, ele analisa, né? Ele tem todas, ele tá falando isso, mas a inteligência artificial ela é baseada em dados, né? Então, é essa humanização, e isso que nós, né, teremos que ser o diferencial. É isso que é o... Sim, eu concordo. Ela vai ter poder de analisar. Mas... Vai ter poder, mas uma coisa assim... Mas tu tem que... nesse momento ainda não. Mas tu tem que te colocar como um ser humano, né? Tu tem uma questão tua, muito humana, uma questão de família, né? E tu queres que quem está analisando essa tua questão, ela se coloque no teu lugar, né? Sim. O Empatia, juiz, né? empatia, isso aí tu não tem, isso tu não vai conseguir substituir. Não. Agora, o juiz, por outro lado, ele pode ser apoiado por inteligência artificial, né? Porque sim. assim como tem uma pessoa chorando na tua frente, ela pode estar chorando de forma verdadeira ou não, né? Pode. E aí que a gente pega que os grandes juízes, eles conseguem, né, detectar, separar um do outro, né? E é apoio, é assim que eu vejo, e o José realmente estava apoio. falando esses dias comigo no escritório, uma coisa que eu achei bem interessante. Tipo assim, tu manda uma mensagem, né? Toda pomposa, bonita, que foi a minha inteligência artificial que fez. E daí ele responde para mim uma mais bonita ainda, mas também que não foi ele que fez, né? E aí, né? Quando ele diz, poxa, daqui a pouco tu tá um robô falando com o outro. Né? Então isso aí eu achei interessante. Isso é algo que vai acontecer muito rápido, né? Porque a gente pede lá pro chat GPT, né? Pega essa frase que faz bonita. Mas quem vai ler nem é uma outra pessoa. Essa beleza dessa frase não faz sentido algum, outro né? robôzinho que vai estar... Se tivesse mandado só um ok, né? O robô já entendeu que é ok, beleza. Exatamente.
Mas então, assim, para nós fecharmos, né? O papo tá super bom, né? Mas nosso horário tá correndo. Pra gente fechar, assim, falar algo, assim, mitos e verdades que um bate-bola rapidinho, assim, que tu considera sobre inteligência artificial, porque a gente sabe, né, que todo mundo fica falando muito, mas muita coisa é bullshit, né, que a gente diz, né? Eu acho que o grande mito é que ela vai substituir os advogados. Eu não acredito nisso. Eu acho que a nossa profissão, ela vai pessoal, sempre show. existir. Ela vai se transformar, com toda certeza a nossa profissão Sim. vai ser transformada, vai ser diferente. Talvez não vai ser aquele direito em que a gente se formou, em que a gente estudou, né? Da forma como a gente teve acesso na faculdade. Mas a gente vai continuar sendo advogado, a gente vai continuar tendo o nosso papel. E eu acho que a grande verdade é que sim, ela vai mudar a forma de trabalho, né? Então ela vai trazer mais celeridade para muita coisa, vai nos tornar mais produtivos. E que a gente precisa, uma grande verdade é que a gente precisa estar atento a tudo que ela faz e o poder que ela tem de transformar a nossa profissão, né? Então, eu acho que a gente entender como usar ela como nossa aliada, porque quando aquilo que a gente falou no início do podcast, se eu for enfrentar essa onda, vai ser muito pior do que se eu for nadar junto com ela, né? Então, eu acho que se tivesse uma dica para dar para todo mundo é essa. Vamos junto, vamos nadar essa onda junto para que ela não passe por cima da gente. Perfeito. Quer fazer o fechamento, José? Faço sim. Eu gosto muito daquelas frases feitas, né? Que elas são muito poderosas, elas transmitem uma ideia, né? Então tem duas frasezinhas feitas que são muito conhecidas. Uma é pedras que rolam não criam limo. Essa todo mundo sabe, né? Então, ficar parado não é o momento de ficar parado, né? É o momento de ficar atento, né? E a outra que eu também falei lá no nosso seminário, que é o conhecimento liberta. Então, não é um momento de buscar conhecimento. E o conhecimento está à nossa disposição num volume gigantesco. Né? Eu acho que eu gosto de viver nesse tempo. Não teria um outro tempo que eu gostaria de viver, a não ser esse. Verdade. Isso aí. E só uma última coisinha que eu queria também falar é que eu acho que a gente não pode esquecer do nosso grande diferencial, que é ser humano, né? Então, frente a uma máquina, nosso grande diferencial com certeza é isso, é o ser humano, sermos empáticos e estarmos disponíveis de outra maneira que não as maneiras de uma inteligência artificial. Então, acho que esse é o nosso principal diferencial. Show. Bom, o fechamento que eu queria dizer pro pessoal de casa, que assim, o medo existe, né? Isso não tem dúvida, mas não aquele medo que a gente tem que ficar aterrorizado, que isso congela, né? E isso eu sempre digo, isso não pode existir. A gente tem que ter aquele medo, que é aquele medo bom, né? Que é o instigante, que leva a gente para frente, sair da posição de conforto. Então, essa é a dica que eu daria. Sai da tua posição de conforto, tu tem que estudar, né? Vai para palestra, vai para seminário, tem muitos vídeos no YouTube também sobre esse assunto, e eu também acho isso que tu falasse, né? Nós somos humanos e isso ninguém tira da gente, né? Então a gente tem diversas habilidades, o pessoal do direito, essa parte do direito colaborativo, né? Os peritos, né, que são os assessores dos advogados, eu também concordo que a parte conservadora realmente vai mudar, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre na inovação. E surfando na onda, né? Não é a gente que ser piegas, né? Repetindo, mas eu acho que é a frase que é importante, é surfar na onda no momento certo. Então seria isso. Então, quero te agradecer, Carol. Bom, muito obrigada, Cláudia e José. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que tenha contribuído e fico à disposição de todo mundo aí, fico à disposição de vocês para mais bate-papos como este. Obrigada. Também agradeço a Cláudia, a Carol, e também estamos à disposição de todos. Podem colocar aí nos comentários suas dúvidas, que a gente vai tentando resolver à medida do possível. Estamos à disposição aí para ajudar todos a enfrentar esse desafio e encarar esses novos tempos. A Carol é super ocupada, pessoal, então assim, ó, foi muito bacana. E a gente sempre vai tentar chamar a Carol para algumas outras coisas, porque em poucos minutos a gente não consegue falar tudo que a gente quer, né? Verdade. Então tá, pessoal. Então até o próximo videocast. Se inscreve no nosso canal, não se esqueça, porque é muito importante trazer esse conteúdo
para internet, né, para o YouTube. Então tá, até a próxima. Tchau, tchau.